Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus por mais um dia. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Nessa série de como ser guiado pelo Espírito, nós precisamos despertar e atentar que existem alguns princípios. Amém? É bem verdade que algumas coisas nós somos levados a ser conduzidos pelo Espírito sem que a gente perceba. Mas é importante nós tomarmos o controle da nossa vida e aprendermos a ser guiados pelo Espírito de forma intencional. Amém? Como é que nós podemos ser guiados pelo Espírito de forma intencional? É através do conhecimento e da aplicação dos princípios e valores que Deus valoriza. Amém? Então, através do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento da vontade de Deus, e quando nós obedecemos a essa vontade, quando nós obedecemos a esses princípios e à própria palavra, nós estamos sendo guiados pelo Espírito de forma intencional. Isso acontece quando nós nos abrimos, né, para Deus, quando nós começamos a buscar a Deus. Tem momentos que a gente busca a Deus sem saber aonde nós vamos encontrar, mas Deus nos encontra no meio do caminho. É quando ele diz assim: "Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros." Amém? Aqui em Isaías capítulo 48, versículos 17 e 18 diz assim: "Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar." Amém? Então Deus está falando aqui com o povo dele, através do profeta Isaías, e ele está dizendo que ele é o Redentor, o Santo de Israel. Amém? Ele diz assim: ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? Mas ele vai dizer aqui: ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Então, Deus estava constantemente querendo guiar esse povo, mas esse povo tinha um coração endurecido. Amém? Os ouvidos deles estavam fechados. Por quê? Por causa da dureza do coração. Então Deus vai fazer uma promessa que chegará um tempo que ele iria tirar aquele coração de pedra e iria colocar um coração de carne. Esse coração de pedra foi endurecido por causa da morte espiritual, por causa do pecado de Adão, né? E o pecado entrou por meio de um homem, logo todos pecaram, e a morte veio também por meio de um homem, logo todos morreram. Perderam a vida espiritual de Deus. Então Deus estava querendo guiar esse povo, mas esse povo tinha sido endurecido, amém? Ele não dava ouvidos aos mandamentos de Deus. Eles não se atentavam para os princípios, para a, aos mandamentos, para a palavra, para a vontade de Deus. Então, a paz dele, né, desse povo, acabou se perdendo. A justiça acabou também sendo corrompida. Por quê? Porque eles tentavam agradar a Deus mediante uma justiça que Deus não pedia. Isaías diz que as nossas obras para com Deus são como trapos de imundícia. Por que Isaías diz isso? Porque Deus tem a sua própria justiça. E não fazer de acordo com a própria justiça de Deus e querer estabelecer uma outra justiça para que nós possamos ser aceitáveis a Deus, Isaías chama de trapo de imundícia. Então, esses vídeos, essa série, vai exatamente nos despertar e vai nos fazer conhecer alguns princípios, alguns conceitos. Nós vamos entender algumas coisas, tanto com relação à palavra, como com relação à direção e como Deus guia. Amém? Nós precisamos entender que Deus nos guia através da sua palavra, pelo seu Espírito. É assim que Deus nos informa a sua vontade. E nós precisamos nos inclinar para essa vontade, nós precisamos nos submeter a essa vontade, ainda que ela não seja agradável de ser cumprida. Amém? Então, é algo que nós fazemos pela renovação da nossa mente, como Paulo diz quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, né, no versículo 2: "E não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo,
mas transformai-vos, ou seja, você transforma você mesmo pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então é algo que nós precisamos fazer num processo de renovação da mente, num processo de transformação da mente. Amém? Então, alguns princípios, alguns conceitos, nós vamos estar aprendendo para podermos entender como ser guiado pelo Espírito de forma intencional. Ou seja, nós não sermos assim como o Senhor está dizendo aqui, né? Isaías 48, 17 e 18. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil. Ou seja, todo o ensinamento de Deus para as nossas vidas tem uma utilidade. É algo que vai nos levar a viver uma vida diferente. Amém? Se nós desprezamos o conhecimento de Deus, nós vamos viver uma vida inútil. Nós vamos viver uma vida contrária aos princípios e aos valores que Deus valoriza. E isso vai trazer danos na nossa vida, isso vai trazer consequências. Ele diz assim: que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Esse guiar não é algo que Deus faz independente da nossa vontade, como alguns pregam. Amém? Esse guiar pelo caminho em que deve andar é como um pai que pega na mão do filho e começa a ensinar a ele no início. Ande por esse caminho. E o pai mesmo já está andando. O filho vai vendo o pai andando e vai aprendendo até que o pai solta a mão daquele filho e ele começa a andar sozinho, seguindo os passos do pai, seguindo o exemplo do pai. Da mesma forma é Deus. Ele deseja, né, nos guiar pelo caminho em que nós devemos andar. Mas como o profeta aqui fala de uma forma como se tivesse Deus perplexo, porque o povo não dava ouvidos, porque o povo fazia diferente daquilo que Deus ordenava, daquilo que Deus mandava. Infelizmente, eles não puderam desfrutar daquilo que Deus tinha para eles, dos galardões, né, das vitórias, do lugar que Deus queria que eles estivessem naquele tempo. Então, ele diz assim: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então sua paz seria como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar, fortes, seguras. Amém? Então é importante nós entendermos que essa questão da paz e essa questão da justiça vai fazer com que nós estejamos bem com Deus, vai fazer com que nós estejamos bem uns com os outros, com os nossos semelhantes, e principalmente vai fazer com que nós estejamos bem conosco mesmo. Quantas pessoas elas não estão em guerra com elas mesmas? Elas se sabotam, elas não se valorizam, elas não veem nelas bem algum, estão perdidas, estão perplexas, sem saber o que fazer. E isso traz ansiedade, isso traz depressão, isso traz problemas mentais, amém? Porque nós precisamos, né, nos reconhecer e nos amar de fato e de verdade. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter problema com as pessoas com quem nós convivemos, principalmente nesse tempo de hoje, né, que são muitas pessoas que nós convivemos que às vezes estão em conflitos, e eu digo sempre por trás de alguém que fere, tem alguém ferido, nós precisamos identificar isso até mesmo para nos proteger, e também no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, de deixar Deus verdadeiramente nos guiar, saber que Ele vai nos guiar para o melhor caminho, saber que Ele vai ter o melhor plano do que o nosso. Como Jesus disse e nos ensinou, né? Que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, é importante nós desejarmos isso. Que não seja feita a minha vontade, que não seja feita a tua vontade. Que não seja feito como eu quero, que não seja feito como tu queres. Mas que seja feito como o Senhor quer. Amém? Como o Senhor deseja nos ensinar o que é útil e nos guiar pelo caminho em que nós devemos andar. Só assim nós vamos ter paz e justiça, só assim nós vamos desfrutar de todo o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Fique comigo, será um tempo glorioso, um tempo gracioso. Nós vamos aprender princípios e valores de como ser guiado pelo Espírito e acredito que vamos sair mais maduros depois de estarmos diante de um ensinamento como esse. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde,
assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.